Nas últimas décadas, tanto pessoas como as empresas têm a computação e a internet como parte crucial de suas rotinas. As grandes corporações que estão na vanguarda usam da automatização que as tecnologias oferecem para aperfeiçoar, tanto em suas operações funcionais quanto as não diretamente relacionadas com a execução dessa tarefa. Como pode ser observado pela ferramenta disponibilizada pelo governo federal, Mapa de Empresas, com o boletim do primeiro quadrimestre de 2024, houve uma abertura de 1.456.956 microempresas e empresas de pequeno porte, 26,5% a mais do que no mesmo período de 2003. Mais de 50% dessas são relacionadas com os serviços. Pode ser notado um aumento das MEIs no país, porém essas empresas não têm atualizado os seus métodos de funcionamento, principalmente em atividades que não estão relacionadas diretamente com atividades funcionais da empresa, como auxiliar com o gerenciamento financeiro, organizar atividades de forma automática, automatizar certas tarefas. Dessa forma, o objetivo do projeto integrador é poder construir um aplicativo web de planejamento de recursos empresariais, também conhecido como ERP, focado principalmente em prestadores de serviços, com ênfase na atividade de agendamentos. Essa escolha se dá por ser a principal forma de interação com clientes dessa área. É o contato de cliente com prestador, principalmente feito por ligações atualmente. O intuito do aplicativo web é ser uma ferramenta de agendamento automatizado via preenchimento de um formulário que é armazenado no banco de dados do prestador. Dessa forma, agilizando o processo, já que tradicionalmente seria um processo em que a pessoa ligaria para um número de contato, podendo ser atendido por uma secretária que passaria essa informação para o prestador, que por sua vez se encaminharia até o local. Mesmo se durante esse processo a fase de ligação fosse feita diretamente ao prestador, receber essa ligação diretamente não é tão vantajoso quanto parece, pois muitas vezes essa é feita enquanto o mesmo está executando uma tarefa de prestação de serviço, tendo que parar essa tarefa para atender o cliente e fazer todo o agendamento e anotações no local. Com o agendamento feito através do aplicativo web, todos os processos são diluídos em uma automatização de agendamento, com o prestador somente tendo que conferir os agendamentos feitos após a finalização do seu serviço atual, assim podendo executá-lo tranquilamente e, após ter finalizado, conferir quais são os próximos serviços que ele tem a ser feito. Na página inicial do aplicativo web podem ser notados os placeholders para onde serão colocadas todas as informações ao desejo do prestador de serviço, como seu nome, o logo, o texto explicando sobre seus serviços prestados e qualquer outra informação desejada por ele. Podemos ver que certas funcionalidades do aplicativo web é necessária autenticação, como é o caso do agendamento, porém outras, como a lista de serviços que o prestador oferece, estão abertas para o público, sem ser precisa autenticação. Ao clicar em criar conta, o usuário é redirecionado para uma página onde existe um formulário com informações que devem ser preenchidas pelo mesmo. Para que o formulário possa ser preenchido corretamente e ser registrado no banco de dados para a criação de usuário, na página de log temos um login simples com e-mail e senha somente. Ao estar logado na página, ela tem uma leve diferença na barra de navegação, com os links para login e criar conta desaparecendo e um link de logout aparecendo no lugar, além de dar acesso aos serviços de agendamento. Na página de agendamentos, temos um formulário com as informações que devem ser registradas pelos usuários, para que assim o serviço possa ser registrado no banco de dados e observado pelo prestador de serviço. Quando o usuário está autenticado como admin, a página de agendamento tem mudanças, mostrando os agendamentos que estão feitos no sistema com a opção de excluí-los, ao invés do formulário para preencher o agendamento, além de dar acesso às funcionalidades, como a edição dos serviços registrados no sistema, assim como a funcionalidade de registrar novos serviços no sistema. O nosso código foi dividido em duas partes, sendo o back-end e o client as duas partes principais dele. O back-end é dividido em 4 diretórios: o helpers, models, node models, routers. O diretório helpers é composto por 2 arquivos JavaScript. Error handler ajuda no desenvolvimento para mensagem de erros. Já JWT
nos ajuda na implementação de todas as funcionalidades relacionadas à autenticação do aplicativo web. No diretório Models é onde é armazenado todos os nossos arquivos de criação de banco de dados. Por se tratar de um banco de dados não relacional, os arquivos são armazenados na forma de key, como pode ser ilustrada no arquivo Appointments. No diretório Routers é onde são feitas as funcionalidades de CRUD do nosso back-end. Podemos ver no Appointment a criação das funcionalidades de buscar arquivos no banco de dados, buscar um arquivo específico, mostrar todos os arquivos, armazenar arquivos, editar arquivos, valendo ressaltar que a estrutura básica entre eles são todas semelhantes, mudando somente algumas funcionalidades. O arquivo app é o maestro do nosso back-end. Ele é responsável para fazer todo o roteamento do nosso back-end para que possa se comunicar com o front-end, além de ter os middlewares, a criação do banco de dados, a conexão com ele e a criação do servidor em si. Para a criação do nosso front-end, utilizamos de React com Vite para criar uma estrutura base para podermos estarmos trabalhando. O nosso aplicativo web se encontra dentro do diretório CRC, como podemos ver a seguir os componentes que ele possui. Os principais diretórios que compõem o nosso aplicativo web se encontram em Components e Layouts, além do arquivo app.jsx, que é uma derivação de um arquivo JavaScript. O arquivo app do nosso front-end é bastante similar com o app visto no nosso back-end. A diferença é que ele é responsável somente pelo roteamento das nossas páginas. Em Components é onde criamos os nossos componentes para serem reutilizados em páginas, pois assim, ao invés de criarmos toda a estrutura dentro de uma página, a gente somente importa esse component. Por exemplo, o component Appointments, que é responsável pela parte de agendamento de serviços, onde temos as funcionalidades relacionadas a agendamentos, como por exemplo buscar agendamentos ou registrar esses agendamentos. O Component Pages é onde são armazenadas as nossas páginas web. Podemos notar que dentro dele ele é dividido em subdiretórios de acordo com a funcionalidade do aplicativo. Podemos ver um exemplo da estrutura da nossa homepage. Ele é bastante semelhante com a estrutura de JavaScript, porém podemos utilizar de HTML. Sendo assim, não precisamos criar toda a estrutura de uma página HTML, pois essa é feita no Component Layout. Como podemos ver, como pode ser visto, o desenvolvimento da nossa página é feito do Component Layout, que vai receber toda a estrutura de HTML como conhecemos. Podemos ver que dentro do Component Layout temos toda a divisão do layout de página e das estruturas. Podemos ver a estrutura que forma as nossas páginas, como por exemplo as páginas de login, logout e register são feitas separadamente. São agrupadas num diretório de fácil identificação com a sua função. Podemos ver alguns exemplos da estrutura das nossas páginas. Repare que elas são uma fusão de componentes de JavaScript com HTML.